Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou coordenador da pesquisa Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio no Brasil, realizada pelo Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, CEP, da Fundação Getúlio Vargas, com o apoio da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Eu estou aqui hoje com o Fabrício Gomes e o João Pedro Salvador, que foram pesquisadores junto comigo, para trazer para vocês a terceira e última entrevista de uma série sobre discurso de ódio, que se segue ao webinar que a gente apresentou no dia 20 de agosto de 2020, com o mesmo nome da pesquisa. Como nas outras séries, a entrevista dura cerca de 50 minutos, começando com a exposição do convidado inicial a respeito do tema, e em seguida, eu, Fabrício e o JP, fazemos algumas perguntas. A entrevista de hoje vai ser com o professor Júlio César Casarim Barroso, professor da Unifesp, que pesquisa as relações entre democracia e liberdades públicas. Eu vou fazer um aviso institucional aqui a pedido da Fundação Getúlio Vargas, em seguida eu passo a palavra ao Fabrício para introduzir um pouco mais o tema da entrevista de hoje, e depois a palavra vai para o professor Júlio para poder fazer as considerações iniciais dele. Com aviso, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional da FGV. Reiteramos que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV, notadamente no canal oficial do CEP. Obrigado, Fabrício. Palavra com você. Boa tarde. O tema do discurso de ódio é um tema muito complexo e tem complexidades que vêm de diversas fontes, né? Talvez uma das principais complexidades que esse debate sobre o discurso de ódio agrega é a complexidade da questão sobre a regulação e sancionamento ou não regulação ou não sancionamento do discurso de ódio. Ou seja, devemos regular, devemos sancionar. Para dar uma resposta a essa questão, a gente tem que avaliar diversos outros aspectos do debate que também não são muito menos complexos, como a extensão do problema que o discurso de ódio representa para a sociedade e, ao mesmo tempo, as formas ou modelos de regulação que estão disponíveis, que estão sobre a mesa para eventualmente serem aplicados. E olhar para essas formas de possíveis formas de regulação também traz uma outra complexidade muito característica do debate, que é avaliar os efeitos nocivos que uma eventual regulação pode também trazer. Então, essa questão sobre a regulação é bastante complexa, envolve diversos dilemas políticos, jurídicos, e talvez seja uma das principais complexidades do debate. E na entrevista de hoje a gente gostaria de ouvir o professor Júlio César Barroso sobre essas questões, essas questões que envolvem esse problema fundamental no debate do discurso de ódio, que é regular, sancionar ou não. Então, a gente gostaria de ouvir uma abertura do professor Júlio César sobre o tema e depois a gente volta fazendo as perguntas da entrevista propriamente dita. Obrigado, Fabrício. Professor Júlio César, a palavra é com você. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Vitor. Bom, eu sou cientista político, né? Sou professor de teoria política da Unifesp, e pelo fato de que minha origem não está nas ciências sociais, quer dizer, eu tenho uma trajetória que se inicia no direito, que foi meu curso de graduação, eu faço um movimento transdisciplinar, né? E também tenho uma agenda de pesquisa interdisciplinar que foi muito marcada pela minha formação no direito, quer dizer, estudei concepções de liberdade no mestrado, e a partir do meu doutorado o foco está em liberdades públicas, né? Então eu fiz um doutorado sobre a centralidade da liberdade de expressão para a vida democrática, e atualmente eu tenho uma pesquisa tanto histórica quanto normativa sobre a laicidade do Estado, liberdade de consciência, etc., a origem da tolerância religiosa, da reforma para cá e tal. Bom, o que eu tentei fazer no doutorado foi tratar, inclusive, não só, mas inclusive do problema dos discursos de ódio, o que explica essa nossa conversa, né? Minha presença aqui. E assim, eu posso dizer que eu me aproximei desse tema com uma certa visão sobre o assunto, quer dizer,
claramente favorável à criminalização dos chamados discursos de ódio, e no curso da pesquisa, como costuma acontecer, né, eu fui descobrindo complexidades no assunto que, de certa forma, me levaram a me tornar um pouquinho mais cético sobre o assunto, né? Dizendo isso, quer dizer, dizendo que eu me tornei um pouco mais cético, eu quero dizer, eu estou disposto a ser convencido, mas, no meu entender, a busca de critérios adequados de tratamento do problema é difícil, né? E é cheia de dilemas nesse sentido, né? Quer dizer, por quê? Porque a liberdade encarna valores, a liberdade de expressão, particularmente, encarna valores muito importantes, né? Como liberdade política, por exemplo, eu tenho a impressão de que é até mais importante do que o direito de voto, porque, enfim, o sistema político é tanto mais legítimo quanto mais ele se justifica ele é justificável para os perdedores, né? de uma rodada, digamos assim. E o direito de espernear é importantíssimo para os perdedores, inclusive lá para consolá-los e para que eles saibam que terão uma chance de tentar convencer os concidadãos do futuro e tal, né? Então, a liberdade de expressão é fundamental para o direito de espernear, por assim dizer. A liberdade de expressão também é o que permite a contestação de políticas públicas, o que é fundamental para que as políticas públicas tenham legitimidade, né? Porque uma política pública legítima na medida em que ela pode ser contestada, né? O Robert Post, que é um constitucionalista americano, enfatiza bastante esse ponto. Quer dizer, a liberdade de expressão é um dos direitos humanos, é um dos direitos fundamentais, como diz o Dworkin, tem valor intrínseco, né? Ela própria é um direito fundamental e é uma expressão da nossa dignidade enquanto indivíduos. E, digamos, desrespeitar a liberdade de expressão é tratar os concidadãos como crianças morais. E se nós somos crianças morais, nós não podemos governar nós mesmos. Então, a liberdade de expressão pressupõe uma forma de tutela, o desrespeito à liberdade de expressão pressupõe uma forma de tutela civil e política, por isso é antidemocrático. Isso quer dizer que ele é absoluto? Não, não quer dizer que é absoluto, né? Mas é preciso razões fortíssimas para suprimir esse direito, e o ônus de argumentar está em quem defende a supressão em cada caso concreto, né? E às vezes é preciso suprimir mesmo, não é, né? Estou pensando na dificuldade de fazer isso. Acho que é isso, né? Como introito. Tá ótimo, introito. Obrigado, professor Júlio. A gente também mudou de ideia sobre 10 mil coisas, 20 mil vezes ao longo da pesquisa, quando a gente estava fazendo. Eu acho que é absolutamente normal. Eu quase duvido de uma pesquisa que não faça você mudar de ideia sobre várias opiniões ao longo dela. Ótimo saber que você também partilha disso, ainda mais com um tema tão complicado quanto esse. Eu gostaria de passar a palavra agora, então, ao Fabrício, para poder fazer a primeira pergunta da entrevista propriamente dita. Fabrício. A gente estava comentando no início e a sua apresentação mostrou a complexidade, muito da complexidade do debate sobre o discurso de ódio. Uma forma de se enfrentar essa complexidade aqui no Brasil é aproveitar o que se debateu nos Estados Unidos sobre o tema, já que lá existe uma longa tradição de estudos sobre liberdade de expressão, tanto no direito constitucional quanto na ciência política, e se a gente pode aproveitar de várias reflexões que já foram feitas nos Estados Unidos para começar a tratar do problema aqui no Brasil. Inclusive, acho que você é o primeiro entrevistado que a gente leu sistematicamente, fichou uma obra sua na nossa pesquisa, lemos alguns pedaços da sua tese, então a gente pode perceber que nessa sua tese você estudou bastante esse debate norte-americano. Então, eu gostaria de saber, em linhas gerais, quais são as principais diferenças entre o debate que ocorreu e ocorre nos Estados Unidos e aquele que, talvez meio incipiente, que ocorre no Brasil. E também a extensão em que a gente pode realmente aproveitar o conhecimento que foi gerado no debate nos Estados Unidos.
Eu tenho uma admiração pela qualidade da discussão jurisdicional americana, né? Que justamente combina direito constitucional com teoria política, tem um recurso frequente nas decisões da Suprema Corte, por exemplo, a teoria democrática, isso é muito interessante, né? E é comum também, nós sabemos, né, todos nós estudamos o assunto aqui, a contraposição habitual, né, entre uma doutrina americana mais permissiva, inclusive de certas formas de discurso extremas, né, e um ambiente europeu que também vale, uma avaliação que também vale para o ambiente canadense e latino-americano, que é mais restritivo, né? Que aceitam, por exemplo, o group libel, né? Quer dizer, a difamação de grupo, que não aceitam, que rejeitam o group libel, a difamação de grupo. Eu estou sendo genérico, há variações entre esses países, né? E é claro que eu estou pensando nas democracias, né? Não é o caso, não se aplica à Rússia, à Venezuela, a Cuba, a Espanha de Franco, Chile de Pinochet, Argentina das juntas militares, etc. E mesmo a Hungria de Orbán e a Polônia atual têm visto a deterioração rápida da liberdade de expressão e liberdades correlatas, a liberdade acadêmica, por exemplo, né? Mas, em geral, nos regimes mais restritivos, criminaliza-se o racismo, o group libel, né, a difamação de grupo, como é o caso da Inglaterra, e determinados temas relacionados a traumas históricos de cada país. Por exemplo, o negacionismo da Shoah na Alemanha e na Áustria, né? Na França, durante o governo Sarkozy, se tentou criminalizar o negacionismo do genocídio armênio, né, inclusive. Mas parece que eu não estou muito certo a respeito dos detalhes desse caso, mas o Conselho do Estado parece ter bloqueado essa tentativa de criminalizar a negação do discurso do genocídio armênio em nome da liberdade de expressão. Enfim, esse caso é interessante, né? Porque fora da Turquia, há poucos historiadores que negam tout court, porque uma coisa é discutir a extensão do negócio, mas negar tout court que houve uma tentativa de genocídio armênio, eu tenho a impressão de que poucos historiadores fazem isso fora da Turquia. Mas veja, me parece um pouco o mérito um pouco duvidoso a tentativa de transformar em crime o ceticismo sobre questões históricas moralmente carregadas. Isso não quer dizer que assim, não seja um problema moral, né? Mas se você transforma em crime, você transforma num problema político de primeira grandeza. Uma das medidas autoritárias do governo polonês foi justamente a transformação em crime de pessoas que afirmavam que os poloneses tiveram responsabilidade na Shoah, né? Quer dizer, será que não é melhor deixar certos temas históricos para os historiadores? Assim, se eu proíbo a negação de algum evento histórico, inclusive parece que eu dou margem para que certo discurso conspiratório apareça, né? Parece que eu não tenho evidências históricas fortes do meu lado. Não sei, eu tenho dúvidas sobre a sabedoria de medidas assim, né? Quer dizer, se eu tenho evidências fortes, como eu acho que é o caso, nesse caso e em outros, é mais racional apostar na abertura do que no fechamento da discussão. Não sei. Agora, muita gente qualifica o regime de liberdade de expressão americano de absolutista, e isso me parece um equívoco. Eu não conheço algum teórico, alguém que defenda que a liberdade de expressão é ou deva ser absoluta, né? Todo mundo, até onde eu sei, admite que a liberdade de expressão tem limites. Ninguém acha que um trio elétrico deve funcionar
a todo volume ao lado de um hospital de madrugada. Quer dizer, na expressão famosa, né, do juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes, ninguém acha que deve ser permitido gritar falsamente fogo num teatro lotado. O que acontece nos Estados Unidos é que o discurso com características políticas goza de uma presunção fortíssima de proteção constitucional. É isso que permite, por exemplo, algo que nos parece chocante, e é chocante de fato, as marchas de grupos extremistas, supremacistas brancos, como a que vimos em Charlottesville, no começo do mandato do Trump. Mas é bom lembrar também que foi esse critério de atribuir centralidade para o discurso político, que é o resultado da combinação de dois casos, né, o New York Times versus Sullivan, o Brandenburg versus Ohio, foi esse critério que enterrou o macartismo, por exemplo, que tornou o macartismo irrepetível sob as regras atuais. Eu acho que isso tem o seu valor também. O que caracteriza a jurisprudência americana, né, a combinação de dois elementos, dois critérios diferentes, que são superpostos. Um critério de classificação do discurso a partir do seu valor, e a expressão política está no centro ali da proteção constitucional, e um critério sobre o tipo de regulação que se oferece, né? Quer dizer, então, quanto mais valor tiver a expressão, a expressão, mais forte a presunção de inconstitucionalidade da regulação, o que não quer dizer que ela seja impossível. E o outro critério é o da neutralidade da regulação. Quer dizer, proibir um carro de som de madrugada do lado de um hospital é absolutamente neutro. Quer dizer, não importa o tipo de expressão que você pode estar fazendo um discurso político ou cantando um axé, sei lá. Não importa o que você esteja emitindo, né? É um tipo de regulação neutra quanto ao conteúdo e neutra quanto ao ponto de vista. Então, tem mais presunção de constitucionalidade. Quer dizer, quanto mais neutra for a regulação, maior a presunção de constitucionalidade. Quanto maior o valor da expressão, maior a presunção de inconstitucionalidade. E aí, então, a combinação desses dois critérios. Existem esses dois critérios que servem para se avaliar limitações à liberdade de expressão de modo geral. Você não acha que no caso específico da avaliação do discurso de ódio como um possível campo de limitação da liberdade de expressão, considerar só o valor intrínseco da mensagem e considerar só a neutralidade da mensagem analisada, isso não deixa de fora um fator que é importantíssimo e que talvez não possa ser deixado de fora desse peso da questão, que é dar conta dos danos que o discurso de ódio pode causar em sociedade, sejam danos diretos ou danos indiretos. Não fica uma parte que não poderia ficar de fora dessa equação aí? Mas eu tenho a impressão de que, mesmo com relação ao discurso político, a probabilidade de um dano, desde que é um elemento que é levado em conta, né? A questão é que o que se entende por dano. Esse dano precisa ser provável, precisa ser direto e precisa atingir pessoas identificáveis, não uma comunidade entendida abstratamente, né? Quer dizer, acho que aí nós temos um gancho para uma outra questão, porque eu estou de acordo, Fabrício, com, assim, eu tenho uma angústia, né, pelo fato de de que parece ter havido um aumento da intolerância nos últimos anos. Quer dizer, também pode ser um aumento da visibilidade da intolerância, né? Seja aí por uma série de fatores que não é o caso aqui, não sei, talvez a emergência das redes sociais. Quanto mais aumentam os contatos, mais aumentam os atritos, né? Mas seja pela presença de uma linguagem derrogatória, de desprezo, completamente fora dos padrões civilizados, nos mais altos escalões da República, né?
usada inclusive como estratégia eleitoral, o que é inédito entre vencedores no pós-guerra, nas democracias saudáveis no pós-guerra, né? Isso é parte, inclusive, do diagnóstico mais amplo de uma crise democrática, de uma crise de civilidade, mesmo nos países que serviam de referência democrática para o mundo. No caso brasileiro, há intolerância, ela assume diversas formas, intolerância política, social, racial, né? Há uma herança de desigualdade da qual nós não conseguimos nos livrar, uma herança escravocrata perversa, há preconceito e discriminação em diversos níveis, mas esse passado nosso também tem uma outra cara, que não está só no preconceito, na discriminação, mas que está também na desigualdade e tudo mais, no fato de que nós temos dificuldades para levar direitos a sério. Inclusive os direitos mais básicos, os direitos civis e políticos, né? A liberdade de expressão é um desses direitos e se caracteriza, como eu disse, por ser tanto um direito civil quanto um direito político de primeira grandeza. Então, além de ter uma tradição de baixíssimo respeito pela liberdade de expressão, o Brasil social e institucional, o Brasil tem precedentes judiciais ruins. O judiciário, em geral, não é muito atento a esse valor, nem mesmo o STF. Eu digo no seguinte sentido, não há critérios mais ou menos claros de proteção a esse valor. Nós não sabemos muito bem o que é permitido e o que é proibido. Quando tem um conflito, o negócio vai para o judiciário decide aleatoriamente. Essa letra de funk pode? Sei lá, tanto faz. Tem hora que pode, tem hora que não pode. Não tem critério, né? O precedente do STF, no caso Elvanger, e eu estou escrevendo sobre o tema, a meu ver, é muito ruim. Por quê? Porque o importante num caso como esse é pensar na regra. É um critério bom? É generalizável? E os ministros, eu digo isso assim, com todo o respeito que eu tenho por vários dos ministros, inclusive pelo Celso de Mello, que acabou de se aposentar, que é uma figura importante no caso do Wander, e também pelo professor Celso Laffer, que foi amicus curiae, né, no caso. Crítica não é desrespeito, né? Mas eu tenho a impressão, assim, eu li a decisão toda e tal, eu tenho a impressão de que os ministros pareciam mais preocupados em mostrar o quanto o nazismo, o revisionismo lá do Elvanger, o antissemitismo do Elvanger lhes parecia desprezível, e parabéns aos ministros por isso, é desprezível mesmo, mas estavam mais preocupados em mostrar repúdio ao Elvanger do que em elaborar uma boa regra. E o que aconteceu foi o seguinte, um editor de livros foi mandado para a cadeia porque agentes políticos desprezavam as convicções dele. As convicções dele são desprezíveis? Muito, a meu ver. Mas imaginemos o que um STF, com juristas de uma direita autoritária, pode fazer com essa regra, com esse precedente. Essa que é a preocupação. Também é bem curioso que o caso, que era a discussão de um habeas corpus, tem assumido esse status de precedente. Mas, enfim, assumiu. Então, assim, um dos problemas da pergunta, da questão toda, é que dá para fazer uma outra pergunta. O que é discurso de ódio? E eu posso assegurar que existe uma dificuldade conceitual imensa aí. Por quê? Porque, assim como outras categorias políticas essencialmente contestáveis, as palavras da política são pantanosas, né? Democracia, liberdade, justiça, etc. Mas discurso de ódio é um termo com uma carga retórica muito grande, assim como, sei lá, pró-vida, etc. Tudo bem, é próprio da política que o vocabulário tenha carga retórica e tal. Mas, analiticamente, o termo tem pouca utilidade. Então, a primeira dificuldade do problema é conceitual. Não há o menor acordo sobre o que significa discurso de ódio. É um termo usado como arma retórica.
como essa linguagem mobiliza e dá vantagens retóricas, ela começou a ser usada, inclusive, ela nasceu nos movimentos sociais, né, da esquerda, etc., mas começou a ser usada pela direita também. Eu vou dar um exemplo. Vocês se lembram, devem se lembrar que há alguns anos uma travesti se crucificou numa parada gay, o que é evidentemente um protesto político, né? Lideranças evangélicas tentaram qualificar isso, e católicas também, como discurso de ódio, né? O especial de Natal do Porta dos Fundos teve o mesmo destino. Existe uma tendência mundial apontada pelo Waldron, que publicou em 2013 um livro que se tornou já um clássico sobre o discurso de ódio, né? E de alguém que defende a regulação, que a criminalização da blasfêmia é uma tendência mundial, sob o rótulo de discurso de ódio. Neste momento, a Rússia, que não é um exemplo de democracia, persegue testemunhas de Jeová, que é uma denominação religiosa que tem uma fama de sectária, né? Por discurso de ódio. Então tem um problema conceitual aí. E isso, para mim, torna difícil fazer uma apropriação penal dele. Outra vez, o que não quer dizer que certas formas de expressão não possam ser coibidas, né? O problema como conceitual, não sei se é um problema de técnica legislativa, né? A dificuldade está em desenvolver, como sempre, estou me repetindo, né? Um critério mais preciso. Obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para o João Pedro, que vai fazer a próxima pergunta. Obrigado, Fabrício. Professor, acho que a gente até pode partir de onde você parou, mas fazendo um comentário de algo que eu achei interessante que você comentou lá atrás. Você disse que você entrou na sua pesquisa com um posicionamento favorável à criminalização do discurso de ódio. Eu acho interessante isso porque isso reflete muito um pressuposto que é tomado bastante no debate público brasileiro, principalmente no debate público quando envolve pessoas que não estudaram muito o tema a fundo, que é a ideia de priorizar a solução mais agressiva para lidar com problemas sociais, né? Especificamente a questão de criminalizar. Mas, como você falou, e por vários motivos que você já falou, você se tornou cético em relação a isso. Agora, no final, você comentou a questão da conceituação, da apropriação disso pela legislação penal. Eu queria saber que, a partir desse caminho que você percorreu, das suas reflexões, para você, quais são os problemas envolvidos especificamente na opção de criminalizar? Existe algum problema que é fundamentalmente específico à repressão penal, de mandar pessoas para a cadeia, ou a gente está falando dos mesmos problemas que se aplicam a toda abordagem que envolve restringir formas de expressão pelo Estado, top-down, que seja? Em outras palavras, é mais isso mesmo. O problema de tornar o discurso de ódio um crime é o mesmo de considerar ele ilícito de outras formas? Eu acho que não tem muita relação com as minhas ideias sobre o próprio direito penal. Eu não sou um abolicionista, nada disso. Não é que eu me oponha ao direito penal enquanto tal. Eu realmente acho que esse país, a paixão nacional não é o futebol, é o direito penal, né? É uma coisa impressionante a fé que as pessoas botam no direito penal. Mas, assim, há casos em que o direito penal precisa entrar em ação. O meu problema é no tipo de fundamentação que se oferece. Para mim, fundamentação é central. Eu sempre digo para os meus alunos, eu estou muito menos interessado nas posições que vocês têm e muito mais interessado em como vocês fundamentam essas posições, né? A questão da fundamentação é central. E o problema para mim que na discussão sobre discurso de ódio, os posicionamentos mais populares e mais usuais são os piores.
Quer dizer, os movimentos sociais são apaixonados, por exemplo, pela ideia de que um discurso deve ser proibido por ser ofensivo ou por causar sofrimento emocional. Isso, para mim, é o pior tipo de justificativa que pode ser dado para proibir alguém de dizer alguma coisa. Apesar de ser altamente popular e muito usado em decisões do judiciário, inclusive em decisões assim, o partido político tal ofendeu a honra do partido político tal. Como assim? E por isso vai ficar sem o horário eleitoral, por isso vai... Meu Deus do céu, é próprio da discussão política que ela seja quente às vezes e que se troque de ofensa. Não, tudo bem, não é desejável. Ainda mais assim, isso se tornou um problema maior nos últimos tempos, né? O fato de que a política se resume à troca de insultos e tal. Isso é um problema para a teoria democrática, mas isso não vai ser resolvido com direito penal. Né? Então, quando eu digo que eu sou cético, eu estou dizendo que eu sou ligeiramente cético. Mais do que oferecer razões para critérios para criminalização, eu tento oferecer critérios pelos quais não se deve criminalizar. Então, uma das razões, a principal razão pela qual não se deve criminalizar, que não deve ser a base para uma criminalização, é a ofensividade do discurso. Né? E, assim, elaborando um pouco isso, acho que nós não devemos transformar... Aqui eu estou pegando um argumento rawlsiano, né? Nós não devemos transformar o dever de civilidade, que é um dever moral, num dever jurídico. Por quê? Porque isso é uma ameaça para o pluralismo das sociedades contemporâneas. Uma sociedade pluralista, é esperável que determinadas formas de vida não sejam bem vistas por todo mundo. Infelizmente, mas é assim. É natural que haja desconfiança mútua entre pessoas muito religiosas e pessoas que levam uma vida hedonista. É normal haver desacordos profundos sobre a natureza do bem humano entre pessoas de diferentes religiões, inclusive até desprezo entre pessoas desprezo recíproco entre determinados grupos religiosos, entre ateus militantes e grupos profundamente religiosos, entre pessoas que gostam, sei lá, da alta cultura e outras que preferem manifestação. Alta cultura é um termo ruim, mas né? E pessoas que preferem manifestações da cultura popular. É uma pena, mas acontece. Nós não podemos, não é realista esperar reconhecimento universal para todas as formas de vida. Né? O que é preciso fazer é proteger direitos civis, principalmente, mas não exclusivamente, de pessoas que professam religiões minoritárias. Mas o que fazer com o extremismo, então? Em circunstâncias democráticas normais, espera-se que a própria dinâmica política crie incentivos para a cooperação entre pessoas de grupos e comunidades diferentes e isole eleitoralmente os grupos extremistas. Né? Se você olha para os Estados Unidos, a coisa desandou a partir do governo Bush, você viu governo Trump, nós vimos Charlottesville, etc. Mas, desde que a liberdade de expressão foi alçada, foi protegida, né, como ela foi, a partir dos anos 60, se tornou uma estrela constitucional de primeira grandeza, os grupos extremistas foram isolados. Quer dizer, o que era a Ku Klux Klan nos anos 30
tinha governadores e políticos importantes do Sul e empresários, etc. E o que era Ku Klux Klan nos anos 2000 é um grupo absolutamente de franja social, né? Não foi a liberdade de expressão que... A liberdade de expressão não fez nada, não inflou a Ku Klux Klan. Pelo contrário, ela foi murchada, né? Então, esse é um critério. Não proibir um discurso por ser ofensivo, não proibir um discurso porque tentar evitar transformar o dever de civilidade num dever jurídico, apesar de ele ser um dever moral. Acho que um discurso não pode ser proibido, não deve ser proibido por nos parecer moralmente reprovável ou politicamente reprovável ou errado, ou pior ainda, religiosamente reprovável, né? E deve-se conferir um status especial a expressões artísticas, científicas, acadêmicas ou históricas, né? Já deve fazer uns 5 anos, imagino, que está proibida no Brasil, vocês devem ter acompanhado esse caso, a edição acadêmica do livro do Hitler, né? Quer dizer, é um trabalho acadêmico feito por historiadores do nazismo, é importantíssimo para quem estuda o nazismo. Esse livro pode ser lido em Munique, mas não pode ser lido em Osasco. Quer dizer, é uma violação grosseira da liberdade acadêmica e da liberdade de expressão. E é um tipo de tutela do judiciário, porque supõe que nós somos crianças, porque não nos dá chance, não só de entender melhor o nazismo, mas de refutar o nazismo por nós mesmos. O judiciário precisa refutar por mim, porque supõe que se eu tiver acesso àquele livro, eu vou sair marchando, sei lá, né? Estou apelando um pouquinho. Mas, enfim, o argumento da autonomia, acho que o argumento é o da autonomia, né? Professor Júlio, obrigado. Oi. Se eu puder me fazer uma pergunta de segmento aqui um pouco, para poder cristalizar a fundamentação, acho que para todo mundo ter ciência. Você mencionou aqui na sua fala vários pontos interessantes, são vários pontos que nos preocuparam durante a pesquisa, me preocupam particularmente, enquanto professor de introdução e teoria do direito também, que são alguns efeitos perversos ou dificuldades de você lidar com o conceito de discurso de ódio. Existe um problema grave de como você identifica esse conceito, e a gente sabe que na arena política ele pode ser utilizado de qualquer maneira, a gente sabe que no judiciário ele também tem uso sem consistência, o que torna bastante perigoso a gente simplesmente entregar um conceito tão aberto para as pessoas usarem de qualquer maneira. Então, esse é um tipo de problema. Tem outro problema que o senhor mencionou, que são os efeitos perversos. Olha, o fato... como se costuma dizer, às vezes é melhor mais discurso do que menos discurso. Então, ao invés de eu proibir as pessoas de falarem, eu vou deixar todo mundo discutir e com o tempo, espera-se que a discussão caminhe de maneira a isolar os extremistas, sendo que eles vão estar lá satisfeitos, entre aspas, com o direito de espernear deles, que você mencionou no começo, mas a gente consegue deixar eles no canto. Eu lembro até de quando eu estava pedaço na Holanda, o professor meu falou lá depois que eu tinha encontrado uma decisão esquisita, que era da Corte Europeia de Direitos Humanos, tinha tido um recurso de um partido holandês falando que achava um absurdo que mulheres ocupassem cargos públicos, que as mulheres iam ficar cuidando da casa, alguma coisa assim, na Holanda. Eu falei, nossa, professor, o que é isso? Ele falou, não, eles são um partido humanitário que tem aqui, eles não são perigosos. Era um deputado? Oi? Um deputado? Era um partido holandês que defendeu isso e foi até a Corte Europeia querendo defender essa posição. Então, não foi nem recebido o recurso, mas eu achei isso no meio da pesquisa, comentei com ele, ele falou assim, existe esse partido aqui, eles não são perigosos, contanto que eles permaneçam minoritários. Eu achei bastante interessante o contanto que eles permaneçam minoritários, pelo seguinte, vários desses problemas que o senhor expôs agora, que eu acho que são todos problemas
muito relevantes, junto com o da ofensividade, isso é muito complicado. Se todo mundo se sentir ofendido por qualquer coisa, a gente não deixa as outras pessoas falarem, acabou, a gente não vai falar mais nada, né? Em algum momento. Chega. Agora, todos esses problemas me parecem que eles dependem de alguma avaliação de como, em certa maneira, de como a sociedade funciona. Então, a pergunta que eu dirijo para você é no seguinte sentido. Tudo bem, a gente tem esses problemas. E se a gente tomasse passos para poder resolvê-los? Por exemplo, a gente tem um conceito um pouco jurídico, um pouco mais detalhado, ainda que na arena política pura, estou falando aqui do judiciário, na política pura vamos usar de qualquer maneira, mas no judiciário tem um conceito mais detalhado, ou eu consigo mostrar que existe efetivamente algum efeito, e aí você mencionou um dano direto com pessoas identificáveis e tal, não sei se talvez a gente consiga, em alguns casos talvez até dê para chegar, agora a gente começa a enxergar alguns danos, por exemplo, um grande crescimento, talvez, das manifestações de ódio e talvez uma correlação disso com crimes de ódio, não crimes de discurso de ódio, crimes de ódio acontecendo juntamente. Eu tenho um acordo jurídico mais bem definido, eu tenho alguns critérios que a gente sabe que a fundamentação não é boa excluídos. Eu olho para as circunstâncias de um país determinado, eu vejo que os grupos extremistas não estão sendo isolados dessa maneira. Nessas condições, ou seja, olhando para os fatos, em um país que as coisas não funcionam como ideal, você entende que seria possível você ter alguma espécie de restrição ao discurso de ódio, apesar do valor intrínseco dele, como dignidade, que foi mencionado no começo, ou não tem muito jeito? Você também mencionou no começo, eu estou disposto a ser convencido do contrário, eu gostaria de entender o que precisaria para te convencer do contrário. Não, se você me mostrar, por A mais B, talvez aí com fatos concretos, que efetivamente as pessoas estão sofrendo dano, ou que eu tenho um conceito um pouco mais claro que não vai me sujeitar a esse tipo de risco no judiciário, eu estaria disposto, talvez, a aceitar alguma regulação, algum sancionamento de discurso de ódio, sem entender que ele seria tão pouco sábio adotar esse tipo de posição. Então, eu gostaria de saber o que precisaria para te convencer a respeito disso. Porque eu acho que na medida que você aponta isso, fica bastante clara os principais problemas e a fundamentação e onde que a gente poderia e deveria localizar o debate. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a natureza do perigo. Se o perigo é que um grupo extremista assuma o poder, talvez a questão não esteja na liberdade de expressão, mas nos instrumentos que uma democracia tem para se proteger, né? No estado de sítio, estado de defesa, etc., na regra de estado de exceção, né? Se uma onda de violência, pensa, não sei, acho que depende do caso concreto, né? Mas se você pega o caso de Ruanda, por exemplo, em 95, foi 95, 94, 95, que o massacre de Ruanda foi antes de que o massacre propriamente dito ocorresse, o ódio contra os Tutsis foi propagado pelo rádio, né? Eu imagino que algum tipo de intervenção pudesse ser feita naquele momento, né? Quer dizer, acho que se houvesse condições de fazer alguma coisa, mesmo que envolvesse o sacrifício, provavelmente alguma ferramenta de autodefesa da democracia, de um regime democrático servisse, e que envolvesse o sacrifício momentâneo da liberdade de expressão, acho que podia ser feito, né? É claro que pensar em liberdades públicas é pensar em condições de mais ou menos normalidade. Não é pensar numa convulsão política. Uma convulsão política, uma guerra civil, já não faz sentido falar em ordenação de direitos, né? Porque tudo desaba. Isso é um argumento hobbesiano, né? Mas assim, o que eu tento pensar é pensar em condições de relativa normalidade, né? Em que haja possibilidades de defesa. Critérios para pensar a liberdade de expressão em condições de relativa normalidade. No meio de pogroms ou aí não há o que fazer.
né? Mas é difícil que pogroms aconteçam em países democráticos, né? Em países que valorizam as liberdades públicas, os direitos civis, os direitos políticos, eu tenho a impressão, né? Obrigado. Assim, eu falei em critérios negativos, mas assim tem ameaças. Ameaças não pertencem não são uma categoria protegida de expressão em nenhum sistema do mundo, nem nos Estados Unidos, né? E aquilo que é puro insulto, o que no direito americano se chama fighting words, quer dizer, algo que não tem apelo deliberativo e é dirigido contra, enfim, alguém, não para abrir uma discussão ou para continuá-la, mas para encerrá-la e que é prenúncio da violência, isso não é discurso protegido. Então, para entender, o discurso, onde você acha que está centrado, essa é uma discussão também importante para o pessoal. A gente até trabalhou com um conceito na pesquisa de legislação esparsa, falando, olha, um determinado conceito de discurso de ódio relativamente amplo, a gente pode ter várias instâncias que poderiam entrar nesse conceito de graus de gravidade diversas, naturezas um pouco diversas. E a gente falou, existem parte dessas condutas vão estar contempladas e proibidas por legislação, parte não, parte vai ser duvidoso. Então, para eu entender, você já mencionou as ameaças diretas, mencionou os fighting words, a gente vai ter legislação parecida aqui no Brasil, citação, direta violência, etc. Tudo isso vai estar coberto e proibido. Mas onde que fica, então, na sua opinião, o conjunto de manifestações que ainda é bastante controverso, principalmente no debate americano? Que às vezes se fala, não, esse debate na arena pública sobre você poder querer defender que o outro grupo tem menos oportunidades ou recursos, ou ele é problemático. Onde que exatamente que você acha que ficaria esse conjunto de manifestações que pode ser chamada de discurso de ódio e que ainda é bastante controversa, e onde que se reside a controvérsia normativa sobre ele dever ser proibido ou dever ser permitido? Eu só ofereci critérios negativos, né? Discurso artístico não, discurso científico não, por ofensa não, etc. Um pouco mais de positividade, então. Acho possível e viável criminalizar certas categorias estreitas e muito bem definidas de discursos, assumindo que é possível, por técnica legislativa, definir isso, como ameaças, expressões que tenham relação direta com algum dano identificável a alguém, né? Sei lá, matem-no, né? Tentativas de impedir alguém de exercer algum direito, por exemplo, impedir um estrangeiro de entrar na escola para matricular o seu filho, etc., de andar na rua, né? O que é uma forma de ameaça, né? E puros insultos sem nenhum apelo deliberativo. No artigo que você mencionou, eu tinha um outro critério, que os insultos, as fighting words, sem nenhum apelo deliberativo, tinham de ser dirigidos a indivíduos ou grupos sociais historicamente oprimidos. Eu mudei de ideia com relação a esse critério. Eu acho que hoje, eu acredito, essa distinção é mais popular hoje do que há alguns anos, né? Eu mudei de ideia lendo um dos grandes intelectuais negros americanos, uma figura histórica dos movimentos civis, um intelectual importantíssimo, que escreve sobre o assunto, que é o Henry Louis Gates Jr. Ele tem um artigo chamado Let Them Talk, sugestivamente chamado Let Them Talk, em que ele resenha um dos principais livros da teoria racial crítica falando da liberdade de expressão, defendendo mais restrições, né? E o Henry Louis Gates diz: a categoria de grupos oprimidos ou é muito estreita ou é ampla demais. Ela não é boa. Porque ou ela é muito estreita e só se refere aos negros americanos, ou virtualmente todo mundo é grupo oprimido. Por exemplo, ele dá vários exemplos. Alguém pode dizer que
os judeus nos Estados Unidos não são um grupo historicamente oprimido? Alguém pode dizer que os italianos, os católicos nos Estados Unidos não são um grupo historicamente oprimido? Alguém pode dizer que os poloneses, né, de Chicago não são um grupo historicamente oprimido? Quer dizer, ou quase todo mundo ou é muito estreito. E é um problema pensar em direitos civis como sendo maiores para determinados grupos do que a outros, né? E tem a possibilidade de tiro pela culatra também. Então, o Henry Louis Gates fala do exemplo de uma mulher enfrentando Illinois tinha uma lei contra insultos baseados em grupos, depreciação étnica e tal, né? Então, uma mulher negra cujo filho tinha sido preso pela polícia começou a insultar o policial. Ela falou, adivinha quem foi preso? O policial polaco. Mas tem vários exemplos de tiro que sai pela culatra. Então, o Canadá, que tem tem precedentes judiciais super restritivos com a pornografia, por exemplo, né? Não, mas é mais restritivos do que os americanos. E já houve caso, por exemplo, de pequenos pornógrafos homossexuais serem presos, né? Quer dizer, isso foi pensado com base na teoria, inclusive com a assessoria de uma feminista americana muito importante. Ela foi amicus curiae da decisão da Suprema Corte canadense, que é a Catherine McKinnon. Ela não tinha isso em mente, com certeza. Mas, enfim, você pensa, você cria um critério e ele vai atingir mais do que você quer, né? Obrigado, professor. Como a gente está caminhando aqui para o final da entrevista, eu queria só te fazer uma última pergunta. A gente tratou aqui muito preocupado e meio focado em proibição, em arena pública, em sanção penal. No entanto, a gente observa que existem outros tipos de medidas, o Fabrício falou lá no começo em modelo de regulação, que a gente poderia adotar, talvez para minimizar a ocorrência desse tipo de discurso, ou minimizar os efeitos desse tipo de discurso, que não precisa chegar tão longe. Tá? Eu estou pensando aqui em exemplo, especificamente de redes sociais, que você até chegou a mencionar, não sei como está funcionando. Então, assim, se observou nas redes sociais um aumento grande, que a gente não sabe se é um aumento de visibilidade ou não, até porque eles passaram a desenvolver alguns algoritmos que conseguem automaticamente identificar o que, de acordo com os critérios deles, que são critérios que podem ter algumas controvérsias, seria um discurso de ódio, e aí, a partir dessa identificação automática, você começou a achar um monte de coisa que seria problemática. Mas o ponto é, a partir dessas identificações automáticas, eles têm uma identificação automática, ou uma denúncia, isso vai, em tese, para o moderador de conteúdo, ele faz uma avaliação, e se ele entende que isso está em desacordo com os termos da comunidade, que usa, geralmente, o conceito de discurso de ódio, às vezes de maneira mais vaga, às vezes de maneira mais precisa, depende da plataforma de rede social, tem umas que dão vários exemplos do que eles consideram um discurso de ódio, do que não seria aceitável dentro daquela comunidade, eles tomam algumas medidas. Por exemplo, a remoção da publicação, ou se a pessoa é uma reincidente, né, com frequência, que ela pode eventualmente remover o perfil. Se é um vídeo que eles identificam que defende uma posição nazista, esse vídeo é desmonetizado, você não vai conseguir ganhar dinheiro com ele. Em alguns casos, você tem até uma censura prévia, porque ele já verifica, por exemplo, antes do upload da sua foto ou do seu vídeo, ele bate isso com a base de dados, verifica que aquilo tem um conteúdo que já foi considerado inadmissível e não permite que aquilo seja subido. Depende da rede, ela tem estratégias diferentes. Tá? Aí a gente está fora do âmbito, não é o Estado fazendo isso, e, no geral, são restrições, no entanto, em algum sentido que a pessoa pode falar, mas não carrega a sanção criminal junto, muitas vezes nenhuma sanção civil de indenização, porque isso é feito no âmbito da comunidade. Tá? Como você vê isso? Você acha que esse tipo de posicionamento são restrições que seriam toleráveis de acordo com os
fundamentos que a gente tem da liberdade de expressão, ou essas restrições, apesar de não serem tão graves quanto as outras, ainda se excedem de alguma maneira? Vitor, honestamente, eu não tenho reflexão acumulada sobre a questão das redes sociais e como essas empresas devem tratar determinado... Isso é um mundo um pouco novo para mim. Quer dizer, eu procuro ler, às vezes, etc., mas não tenho acúmulo mesmo, não tenho massa crítica, tenho mais dúvida do que resposta, né? Mas, assim, eu tendo a achar que, naturalmente, é muito mais aceitável algum tipo de regulação de uma empresa, ainda que ela seja quase monopolística, do que algo feito pelo direito penal, né? Quer dizer, acho até uma presunção de que é mais aceitável. Acho que é razoável ter a presunção de que é mais aceitável, né? E claro, assim, desmonetizar vídeos nazistas no YouTube me parece muito justificável. Mas assim, tem que ver também que nem sempre você tem uma pessoa fazendo a seleção do que é aceitável e do que não é aceitável, né? Então há casos, por exemplo, do YouTube banir um documentário antinazista de 1938 por violação de código de hate speech, né? Então tem erros também, então, mas assim, eu realmente não tenho massa crítica para entrar na seara das redes sociais. Eu preciso comer um pouco de feijão ainda, preciso crescer um pouco aí essa é uma seara nova para mim. Então, como essa é uma seara que está bastante quente, a gente sugere que você utilize dos seus poderes analíticos e conhecimentos e se debruce sobre isso, que traz uma miríade de novas questões bastante interessantes. A gente também foi avançando para isso ao longo da discussão e da pesquisa, e assim, é muito rico, tanto o tipo de medidas que eles tomam, os tipos de caso, as reações das pessoas em relação a isso, porque, enfim, se usa muito a rede social, então também tem as críticas do contrário. Hoje o benchmark, a melhor prática tem sido construir quase que um processo, um mini processo ali em que a pessoa pode falar: opa, você não deveria ter derrubado o meu vídeo, você está limitando a minha liberdade. E existem casos já no judiciário em que eles são condenados pelos dois lados. Um, porque não tirou o vídeo que deveria ter tirado, ou dois, porque tirou o vídeo que não deveria ter tirado. Então, a falta de clareza sobre o critério também e a possibilidade de levar isso ao judiciário também tem gerado bastante dúvida e bastante dificuldade para essas plataformas de redes sociais, e a gente vê em algum outro grau, que se já discutia na arena pública, mimetizado, de certa forma, nas redes sociais, com fatores adicionais sobre como funciona o compartilhamento, volumes estratosféricos de manifestações, e que trazem desafios novos e tornam aquilo também preocupante em certos casos, porque a gente também vê um número muito grande de manifestações, número muito grande de pessoas interagindo, e se esse é algum critério para a gente observar e para se preocupar com relação à regulação, as redes sociais, pelo menos no meu entender, elas nos conseguem dar um bom termômetro, inclusive quantitativo, do que está acontecendo em relação a isso. É muito difícil saber coisas extremistas têm, mas por rede social, por internet, você consegue saber o quanto está se espalhando isso e o quanto a gente deveria estar ou não preocupado com isso. É um bom meio de resolver um problema de verificação empírica que não tinha muito como se fazer, agora não é perfeito, mas tem um caminho para ir. Então, acho que é uma via interessante também para a gente poder avaliar hoje se as nossas condições, de normalidade, ter um panorama mais claro de quais são as nossas condições de normalidade e se tem algo para a gente se preocupar. Fazendo só aqui um sumário de defesa do outro lado, as pessoas falaram assim: olha, minha preocupação é que está se criando um ambiente que favorece a ocorrência de discriminação e violência. E a pergunta, se fosse colocar em termos bastante leigos, é: por que eu vou esperar ter o problema da violência ou ter o problema da discriminação, e por que eu não ajo um pouco antes para impedir que esse ambiente negativo se solidifique? Esse seria o outro lado, mas que obviamente enfrenta todos os problemas e todas as dúvidas e todas as dificuldades de fundamentação de argumentação que o senhor colocou. Então, eram só as minhas considerações finais. Eu não sei se você tem alguma consideração final, professor, senão eu agradeço e a gente termina por aqui.
Eu agradeço também pelo convite, pela conversa. A conversa foi boa. Eu falei mais do que vocês, mas foi Mas a bom ideia da ouvi-los. entrevista. Tudo bem. Eu agradeço pela paciência, pelo convite, pela boa vontade, pela conversa civil. Sempre importante. Muito obrigado, professor Júlio. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenham apreciado a série de entrevistas. Obrigado, tchau, tchau.